Voltamos a apresentar Panorama 95. Marcos Dantas. 8h02, confirmando 8h02, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de segunda-feira. Olha, aqui está no Rio Grande do Norte, é o corregedor regional do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desembargador Dr. Hélio Vanderlei de Siqueira Filho. Ele está realizando na seção judiciária do Rio Grande do Norte a correição ordinária e visitando presencialmente, além das varas da sede em Natal, todas as varas das subsecções judiciárias do RN, Mossoró, Açu, Pau dos Ferros, Ceará-Mirim e Caicó, onde fica a 9ª Vara Federal. Uma alegria receber aqui, doutor Hélio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 95 FM, bom dia Marcos. Com satisfação que volto aqui a Caicó, volto ao Rio Grande do Norte, agora como corregedor no trabalho de correição da Vara Federal. Na verdade, o papel do corregedor é exatamente estar próximo das varas federais, reger junto com os juízes, com as juízas, com servidores e servidoras, para identificar as dificuldades, para identificar as boas iniciativas e ver o que a gente pode fazer para que os serviços prestados à população sejam cada vez melhores. E inicio aqui por Caicó esse percurso. Nós vamos, durante essa semana, percorrer as 4 cidades do sertão que tem varas federais, e não poderia deixar de registrar a minha alegria de estar aqui em Caicó, porque, inclusive, o primeiro presidente do nosso Tribunal Regional Federal, e que foi decano durante muito tempo, o desembargador Ridalvo Costa, é daqui da região, é daqui da cidade, e por isso nós tivemos essa ideia, né, de iniciar por Caicó. Doutor Hélio, geralmente as correições, elas acontecem de quanto em quanto tempo, e justamente, como o senhor mesmo disse, já frisou na sua fala inicial, ela é para ver o que está dando errado, o que está dando certo, o que pode ser corrigido? Exato, na verdade, este é o objetivo da correição. As correições são feitas de 2 em 2 anos. Hoje em dia, como os processos são eletrônicos, a análise dos processos ela é feita à distância, ela é feita em Recife por toda a equipe da corregedoria. Mas nós achamos muito importante a etapa presencial dessa correição, que é a oportunidade que nós verificamos no local, as instalações da Justiça Federal, a forma como os serviços estão prestados, e a oportunidade que nós ouvimos os magistrados, as magistradas, servidores e servidoras, vamos à Ordem dos Advogados do Brasil ouvir também os advogados, e vamos à rádio para se comunicar com a população, porque nós reconhecemos o papel da rádio de chegar distante, chegar à população de toda a região. A vara daqui de Caicó, ela atende 23 municípios aqui da região do Seridó, de modo que achamos importante realmente esse contato com a população, e entendemos que a rádio é um instrumento valioso para permitir esse contato. A Justiça Federal ela precisa ser acessível, nós reconhecemos isso, e por isso que nós temos sempre esse objetivo de ouvir a população, de ouvir a sociedade civil e de ouvir aqueles que fazem a Justiça Federal, seja procuradores da República, advogados e, de um modo geral, os que atuam na Vara Federal. Agora, geralmente vocês conseguem atingir, por exemplo, a sociedade em geral, as pessoas que estão nos ouvindo através do rádio, eles podem participar de que forma? Pode dar que contribuição na correção? Na verdade, a nossa corregedoria está sempre aberta para sugestões, para propostas, para reclamações. Nós temos a ouvidoria que funciona junto ao tribunal, inclusive através de e-mails e outros instrumentos, telefones. Mas ao longo de todo o dia de hoje, eu estarei lá na Vara Federal exatamente com o contato com os servidores, e estou à disposição, tanto eu, pessoalmente, como a equipe que veio comigo. Nós reconhecemos o desafio que a Justiça Federal tem, principalmente nesse contexto atual, de trazer uma resposta rápida à população, principalmente com relação ao Juizado Especial Federal. Nós sabemos que os benefícios assistenciais, os benefícios previdenciários representam uma grande parte dos pedidos que são apresentados à Justiça Federal. E estamos buscando exatamente como permitir dar uma resposta mais rápida a esse tipo de pedido.
As correições, dependendo de seus resultados, elas são decisivas para a melhoria do funcionamento da Justiça Federal? Entendemos que sim. A correção, ela, por um lado, ela identifica as falhas e determina ou dá recomendações para providências para corrigir, mas também nós temos algo muito, muito importante, que é algo que eu gosto sempre de ressaltar, que é exatamente a identificação daquilo que tem sido feito de bom, das boas práticas. E essas boas práticas nós divulgamos, nós difundimos para todas as varas da 5ª Região e também para todas as varas da Justiça Federal do Brasil. Então nós entendemos que devemos destacar também esse aspecto do que tem sido feito de positivo, do que tem melhorado, para exatamente tentar que haja uma uniformidade, né? Que haja um tratamento à parte, aquele que busca o judiciário, que geralmente é uma pessoa que está angustiada, é uma pessoa que foi lesada no seu direito, foi prejudicada, ou então que está sendo ameaçada em seu direito, e a gente não pode deixar de perceber esse papel do judiciário e o que a gente pode fazer para realmente dar uma resposta efetiva, que as pessoas que batem a justiça estão, na sua maior parte, estão desesperadas, né? Então a gente tem que ter essa percepção e tem que ver o que e tem que sentir realmente o que podemos fazer para atender e para resolver esse problema que é apresentado. Nesse momento de virtualização, especificamente aqui na nossa 9ª Vara Federal, as audiências, os atos processuais ocorreram a contento, os números e satisfação dos jurisdicionados demonstram esse cenário ou deixou um pouco a desejar e a pandemia atrapalhou um pouco também? Bem, na verdade a pandemia, inicialmente ela causou um dano muito grande, né? Mas com o uso da tecnologia nós procuramos tentar superar esta dificuldade. Mas nós temos na Corregedoria, e a Justiça Federal tem atenção para isso, a necessidade de verificar que muitas pessoas e até muitos advogados não têm acesso a meios tecnológicos de ponta, e por isso que a Justiça Federal precisa dispor do seu espaço físico, de seus equipamentos, para aquelas pessoas, para aquelas partes, para aquelas testemunhas, para os advogados, que por algum motivo, até em função de ser uma pessoa de uma idade mais avançada, não ter familiaridade com esses instrumentos, ou então porque realmente não tem condições financeiras, para que eles possam dispor disso. Então, hoje, a nossa preocupação é exatamente oferecer condições, oferecer acesso, oferecer inclusão, seja para quem for que precise recorrer ao judiciário. A pandemia, ela também obrigou a Justiça Federal a se reinventar, por exemplo? De repente, o que é que vocês conseguiram colocar em prática na pandemia que veio para ficar? Na verdade, eu acho que o sistema híbrido, né, combinando o atendimento presencial com o atendimento à distância, é o que nós identificamos como o ideal para o judiciário. Não deixar realmente de estar presente, de estar à disposição da população nos fóruns, ao longo de toda a região e ao longo de todo o Brasil, mas ao mesmo tempo oferecer outros meios, como o balcão digital, como a utilização de e-mails, os atos por videoconferência, mas sempre sem perder de vista o fato de que o judiciário é um serviço a ser prestado tem um serviço a ser prestado para a população, é um serviço público, e como um serviço público ele não pode estar de portas fechadas para quem quer que seja, quem quer que precise recorrer a ele. Falando nessa questão do sistema híbrido, eu até tomei conhecimento de que a OAB aqui de Caicó, ela já demonstrou justamente através de ofício, né, esse desejo de que os atos processuais sejam mantidos de maneira híbrida, né? Como é que a Justiça Federal tem se posicionado com relação a essa matéria? Nós na Corregedoria, nós definimos uma comissão exatamente para definir o melhor modelo. E essa comissão, com juízes de toda a região, ela realmente está concluindo essa ideia, de modo a compatibilizar todos os interesses envolvidos, sempre sem perder de vista, né, a necessidade de prestar um serviço eficiente, prestar um serviço a toda a população. Que ninguém fique de fora, que ninguém seja prejudicado ou tenha o seu processo mais retardado apenas por não ter condições de ter acesso aos meios tecnológicos. Os meios tecnológicos são importantes, sim, mas nunca perdemos de vista o aspecto humano. Nós entendemos que o judiciário ele é feito de pessoas, ele é feito para pessoas. Então ele é feito para servir a população. Então os meios são importantes, os meios tecnológicos são importantes, foram fundamentais nesse momento da pandemia,
mas a gente não pode nunca perder o caráter humano do judiciário. Em termos de retorno das atividades presenciais, já existem resoluções aqui na Justiça Federal de Caicó que determinam esse retorno? Esse retorno já existe, nós já dispomos de servidores e os magistrados também estão comparecendo, de modo que esse atendimento já foi restabelecido, embora, claro, que com toda a cautela necessária, né, apesar dos efeitos da pandemia estarem bem reduzidos, mas nós sempre temos essa preocupação de evitar aglomeração e de evitar realmente a questão do contágio. Então, nós temos que buscar uma maneira de que os atos, principalmente os atos que exijam a presença da pessoa, seja perícia, seja audiência, seja o próprio atendimento à parte, ao advogado, seja feito de uma forma segura, de uma forma tranquila. Com relação à questão da pandemia, a gente teve a repercussão tanto com relação aos atos processuais, né, que foram realmente inicialmente prejudicados, mas depois parcialmente, praticamente resolvidos com o uso da tecnologia, mas nós tivemos também uma repercussão muito grande nas ações que foram ajuizadas, principalmente com relação às ações de benefícios previdenciários. E eu lembraria até aqui o próprio benefício emergencial, né? Aqueles casos em que as pessoas tiveram seu benefício indeferido. Então, houve um aumento muito grande e isso, claro, repercutiu, isso, claro, exigiu um trabalho adicional do judiciário. Então, nós temos que ficar sempre atentos a essas situações. A Nona Vara Federal tem hoje uma estrutura que dá para atender toda a região de Seridó, esses municípios de sua abrangência, ou temos muito o que melhorar ainda nessa questão estrutural? Com relação à situação estrutural, ela está bem satisfatória, né? Realmente nós dispomos aqui de duas juízas que são bem diligentes, e a gente vai poder perceber ao longo do dia de hoje, né? Vai poder realmente identificar o que tem sido feito. Do ponto de vista quantitativo de servidores e magistradas, nós entendemos que está satisfatória. Agora, o judiciário é sempre um poder que exige uma atenção especial, né? É sempre um número crescente de demandas. A própria crise econômica também tem repercussão no judiciário. Quer dizer, todas essas situações, elas sempre causam, né, um aumento de ações e geram essa expectativa de que se busque agilizar cada vez mais a atuação. Então, nós temos a preocupação, né, de fazer um trabalho de qualidade, mas o fator tempo sempre é algo preocupante, né? O judiciário sempre é associado a um serviço moroso, um serviço demorado. Isso é algo que é fato, né? Ninguém pode negar, ninguém pode esconder. Mas a gente tem que buscar a melhor forma de fazer um trabalho de qualidade e com a rapidez necessária para atender a população. Para que o ouvinte possa entender, nós temos, por exemplo, a Justiça Estadual, temos a Justiça do Trabalho. Quem é que quais demandas eu devo procurar a Justiça Federal? Bem, na verdade, a Justiça Federal, ela atua naquelas ações em que há um interesse de um órgão federal. Então, nós temos demandas contra a União, demandas contra universidades federais, institutos federais, o IBAMA, empresas públicas federais como a Embrapa, a Codevasf, ações em que há um interesse federal, a matéria demanda a atuação da Justiça Federal. As execuções fiscais movidas pela Fazenda Nacional, também por órgãos, conselhos profissionais, além da parte criminal. Alguns crimes, né, se entende que afetam interesses federais, afetam o patrimônio federal e por isso precisam realmente ser submetidos à Justiça Federal, como por exemplo, contrabando, crime de moeda falsa, crime contra o sistema financeiro nacional, crime de estelionato contra a Previdência Social e demandas também contra a Caixa Econômica Federal, que envolvam a Caixa Econômica Federal, o sistema financeiro de habitação, causas de natureza ambiental, de modo que a gente tem um universo muito grande de ações que tramitam na Justiça Federal e que precisam essa atuação. E, claro, como eu já falei inicialmente, não podemos desconhecer o que tem sido, hoje em dia, o maior volume de ações, que são aquelas ações contra o INSS, tanto benefícios previdenciários, como benefícios assistenciais. Operações policiais famosíssimas, recentemente popularizaram bastante a Justiça Federal, né? Isso foi bom, por exemplo, as pessoas, graças a essa visibilidade, hoje recorrem com mais facilidade à Justiça Federal também?
Nós entendemos que foi de fato importante a realização dessas operações. E é fundamental que a população entenda que cada um tem um papel, né? Que na verdade o Ministério Público Federal tem um papel, a Polícia Federal tem um e o Judiciário tem outro. E que muitas vezes talvez nós não comuniquemos bem, né, o papel da Justiça Federal. A Justiça Federal, ela quando a Polícia Federal atua, ela atua na maior parte das vezes por força de uma provocação do Ministério Público ao Judiciário Federal. Então, algum juiz federal determinou uma busca e apreensão, determinou uma prisão preventiva de uma determinada pessoa, a quebra de sigilo fiscal, a quebra de sigilo bancário, de modo que o Judiciário está sempre por trás. Mas por sua natureza, né, que o Judiciário ele tem que atuar de uma maneira muito serena, muitas vezes ele não é muito bem compreendido. Então, nós temos que buscar exatamente assegurar, já que nós vivemos num Estado democrático de direito, nós temos que buscar realmente assegurar o combate à criminalidade, mas sem nunca perder de vista, né, o direito de defesa, o direito que as partes têm realmente de que sejam produzidas provas, de que essas provas eles acompanhem essa produção de provas, para que não haja nenhuma injustiça, né? Principalmente considerando a repercussão de uma condenação criminal. Então, o Judiciário ele tem esse ponto, ele tem que combater a criminalidade, tem que se inserir dentro desse sistema, junto com o Ministério Público e com a Polícia Federal, mas ao mesmo tempo ele tem que assegurar, né, que isso seja feito de uma forma tranquila, que seja feito de uma forma equilibrada, que se assegure o direito de defesa, que se assegure o direito da parte recorrer para uma instância superior para questionar, e até que a pena seja uma pena justa, né? Mesmo que ele seja condenado, que tenha praticado o crime, que essa pena seja uma pena proporcional, que seja uma pena que esteja de acordo com o que a legislação estabeleceu. De modo que entendemos sim que essas operações foram importantes, mas eu acho que isso é fundamental que a gente compreenda o papel do Judiciário, e um papel, assim, não um papel personalista, né? Mas que seja um papel institucional. Não em função do juiz A, do juiz B, mas que o Judiciário Federal, em particular, como um todo, ele realmente cumpra o papel estabelecido pela Constituição Federal. Doutor Hélio, a gente tem uma máxima no Brasil de que a justiça é lenta, não funciona, demora bastante. E é interessante que às vezes tem pessoas que nem precisam da justiça, mas afirmam, por exemplo, entram nessa onda de que realmente a justiça é lenta. O que é que a Justiça Federal? Primeiro, eu queria saber se na Justiça Federal existe realmente essa lentidão nos processos, nas conclusões, e o que é que vocês têm feito para tentar diminuir esse tempo-resposta dos processos? Bem, na verdade, eu acho que tem várias ações que a gente pode fazer nesse sentido, né? Hoje em dia, em função da dificuldade de recursos orçamentários, é muito difícil você sair criando cargos de juízes, criando cargos de servidores. Então, hoje a gente tem que fazer um trabalho de inteligência, fazer um trabalho exatamente identificando os gargalos, o que é que pode ser feito para enfrentar aqueles gargalos. E também, por outro lado, focar nos acordos. Focar na conciliação. A palavra do dia hoje é conciliação, é a busca da paz. Durante muito tempo o judiciário ele foi concebido assim como uma forma de haver um conflito, um palco para o conflito entre uma parte e outra. E hoje, na verdade, o que tem prevalecido é a busca da paz. É como é que nós podemos realmente buscar um acordo, porque um acordo realmente é a melhor saída para uma solução mais rápida daqueles conflitos. E por outro lado, existe também a preocupação com a cooperação entre as instituições. Então, hoje precisamos ter um diálogo com todos os agentes, todas as pessoas que atuam junto ao judiciário, sejam os advogados, seja o Ministério Público, seja a Advocacia da União, a Procuradoria Federal, enfim. Eu penso que esse caminho da cooperação, esse caminho desse contato institucional entre os vários órgãos na busca de melhores soluções, eu acho que é a forma de encarar e de diminuir essa demora do judiciário. Porque as pessoas, na maioria das vezes, têm essa concepção de que, por exemplo, o Poder Judiciário está lá no topo e a população está lá digamos, como dificuldade. Às vezes a gente faz a ideia, por exemplo, de que um juiz está lá no seu, digamos assim, no seu quadrado, sem querer, é difícil se aproximar. E como é que vocês que vivem o judiciário encaram às vezes essa visão que as pessoas têm de um juiz do judiciário?
Nós tivemos durante muito tempo essa visão do judiciário, em particular do judiciário federal, porque o juiz federal ele ficava somente nas capitais, só tínhamos varas em capitais. Graças a Deus, no período mais recente, houve essa interiorização da Justiça Federal e também o Juizado Especial Federal foi uma porta, né, importante para o acesso à população, principalmente a população mais carente, ao judiciário. Inclusive porque o juizado, a pessoa pode apresentar o seu pedido até sem advogado. Então é algo que realmente nós entendemos que houve uma aproximação maior do judiciário e é isso que eu acredito nesse acesso do judiciário, na realização de inspeções, na presença do juiz no local em que haja alguma situação específica que exija esse seu comparecimento, de uma forma de quebrar, né, essa noção, que realmente é uma noção que sempre existiu, de que o juiz é inacessível. É por isso que na Corregedoria nós temos buscado enfatizar este aspecto, e a própria vinda minha tem essa característica. Eu quero vir para ouvir a população, quero vir para falar com a população, estou aberto, de modo que em cada vara onde nós temos ido, em cada fórum da Justiça Federal, a busca é exatamente desse diálogo com os magistrados e as magistradas, os servidores e as servidoras, os advogados, as partes que estiverem presentes lá. Nós estamos muito tranquilos com relação a isso, de quebrar essa ideia, né, que realmente é uma ideia que existe, de que o juiz é inacessível, para realmente demonstrar que é um ser humano ali, que apenas fez um concurso, demonstrou sua capacitação e tem esse papel, né, que é um papel que a lei lhe estabelece de julgar, né? Um papel que Deus, né, nos escolheu exatamente com essa difícil missão, né, de julgar os seres humanos, né, de uma forma ou de outra. É isso que eu penso com relação a esse aspecto da acessibilidade. A gente tem que nunca perder, né, essa noção, né, de que nós somos humanos, de que nós, por mais que haja essa questão tecnológica, que é algo importante, mas que nós temos nossos sentimentos, nós temos nossos valores, nós temos nossas emoções, nós temos a nossa forma de encarar o mundo, e que tudo isso nós colocamos, né, na nossa atuação, né, sempre, claro, observando a Constituição Federal, a legislação brasileira, mas sem perder de vista o fato de que é um ser humano ali que está cumprindo o seu papel, né, papel para o qual ele se habilitou num concurso público, tentando da melhor forma atender a população. Só para fechar, faz parte também de sua agenda hoje se reunir com entidades aqui do nosso município? Eu irei à OAB, e aí farei esse contato com a OAB, justamente para colher, né, sugestões, opiniões, pleitos dos advogados, e também terei um contato com o Ministério Público Federal, mas não será aqui, será em Mossoró, com o Ministério, o Procurador da República daqui. Oportunidade em que justamente a gente vai ver o que eles trazem, né, de ideias, sempre com aquela ideia, sempre com aquele objetivo de aprimorar cada vez mais a atuação da Justiça Federal aqui em Caicó. E qualquer popular, qualquer cidadão que queira também participar, queira também dar essa contribuição, no caso, pode procurar o prédio aqui da Justiça Federal? Sim, nós estamos lá à disposição. Agora, às 10 horas da manhã, eu irei à OAB, mas no restante do tempo estaremos lá na sessão judiciária, exatamente conversando com as magistradas, com a diretora de secretaria, com os servidores e com advogados e qualquer parte que queira se apresentar e fazer algum pleito específico ou fazer alguma manifestação específica. Dr. Hélio Vanderlei de Siqueira Filho é desembargador, corregedor regional do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, né? Está hoje aqui em Caicó, vai visitar Mossoró, Açu, Pau dos Ferros, Ceará Mirim. Uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa, e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade e dizer de que estou muito, muito feliz em estar aqui em Caicó, como já falei inicialmente, e estou muito feliz em poder falar com a população através desse valioso instrumento que é a rádio. De modo que reitero realmente essa minha satisfação em estar aqui presente, e pretendo em outras oportunidades retornar a essa terra, realmente destacando aqui, né, esses laços que
que me une, inclusive, com relação a essa referência que eu fiz inicialmente ao desembargador Ridalvo Costa, que sempre foi muito, se referiu com muito carinho à sua terra natal. Ainda vai comer hoje a carne sol de Caicó, né? Com certeza. Obrigado, turma. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Volto já após nosso intervalo comercial com mais informações aqui na nossa programação nesta manhã de segunda-feira. Doutor Enio Lobo é médico otorrino, formado pela UFRJ.